Igreja querida, boa noite para vocês. É uma alegria realmente grande estar aqui. Há muito tempo eu queria conhecer a Igreja Congregacional de Sete Pontes. Perto dos últimos instantes do pastor Wagner, nós estávamos juntos, almoçamos juntos, conversamos. Ele saiu da igreja para resolver algum problema em Icaraí ou no centro da cidade, alguma coisa assim. E ele saiu da igreja e foi direto para a presença do nosso Deus. E eu sei que ele era uma pessoa extremamente atuante aqui, fazia parte da liderança, uma pessoa querida. E no meu coração houve esse misto de alegria, gratidão a Deus pelo tempo que eu pude conviver com Wagner e um peso grande no coração quando ele partiu. Eu jamais vou me esquecer do dia do seu sepultamento. Eu não sei se poderia usar essa palavra, mas para mim foi um culto fúnebre épico. Foi um culto fúnebre que mais parecia já a celebração antecipada da ressurreição. Os céus estavam abertos e os presentes ali cantavam os louvores a Deus com todo o vigor que tinham. Então, conheci outras pessoas queridas dessa igreja e agora, pastor Bruno, Érico, outros irmãos me deram o privilégio de não só conhecer a igreja, mas estar aqui participando dessa conferência teológica. Então, realmente fiquei me sentindo muito honrado de estar aqui com vocês. Acho que o tema que eu recebi é um tema um tanto árduo, difícil, porque é algo que não afeta hoje apenas a universidade, mas o ensino de uma maneira geral. Então, só antes de eu prosseguir aqui, eu queria perguntar se você sabe o nome da pessoa que está sentada aí do seu lado. Você sabe quem que está sentado aí? Você já conhece? Pô, se você não conhece, se apresenta aí, ó. Pô, você não conhece a pessoa, pergunta o nome dela. E se já conhece, fala uma coisa boa para abençoar a vida dela. Vai conhecendo que um dia a gente vai morar junto no céu. Então, Érico já orou pela mensagem, então eu queria começar esse momento lendo um trecho, na verdade um trecho de um versículo, um único versículo, que se encontra no primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 32. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Esse versículo diz que na tribo de Issacar havia 200 chefes que eram, olha a expressão que a Escritura usa, 200 chefes que eram conhecedores da época, 200 homens conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer. 1 Crônicas 12, 32. Os irmãos acharam? Amém? Tá, que eu vi umas pessoas fazendo um comentário, falei, pô, será que eu anotei o versículo errado? Ou será que os irmãos que não acharam? Então, observe o que o versículo diz. Esses homens tinham uma qualidade especial. Eles conheciam a sua época. Portanto, era um grupo de sábios que conheciam a época que viviam para saberem o que o povo de Deus devia fazer, como o povo deveria agir, como o povo deveria reagir. E isso nos ensina que nós precisamos conhecer a nossa época para nós sabermos como cristãos nós devemos agir. Nós precisamos conhecer a nossa época para nós sabermos como devemos nos posicionar dia a dia como cristãos.
especificamente sobre faculdades, nas últimas décadas, as universidades, elas deixaram de ser centros acadêmicos, efetivamente, deixaram de ser polos de ciências, deixaram de ser fontes de pesquisas científicas relevantes para se tornarem quartéis de militância ideológica monocrática, onde só há abertura e aceitação para uma única ideologia, uma única vertente, um único viés. As demais são duramente censuradas e oprimidas. Deixou de haver espaço para os debates, lúcidos, sadios, científicos. Mas a pergunta que a gente pode fazer, nós nos fizemos essa pergunta alguns anos atrás, lá na igreja, é: o que tem acontecido na sociedade que tem feito com que ela se degenere tão rapidamente? O que acarretou essa decadência tão rápida da sociedade ocidental? Então, eu queria ver com vocês 2 grandes processos que aconteceram praticamente simultaneamente, que levaram a sociedade a esse estado de perversão, a esse estado de queda que nós vemos hoje diante dos nossos olhos. Vamos falar de 2 processos que aconteceram paralelamente. O primeiro processo foi a igreja, talvez vocês se surpreendam com a afirmação que eu vou fazer, foi a igreja ter escolhido o caminho da irrelevância. Foi uma escolha, foi uma opção. Alguém aqui assistiu o filme Guerra dos Mundos? 2005, Tom Cruise, Spielberg, Dakota Fanning, A Guerra dos Mundos. De onde esse filme veio? Um escritor cristão chamado Herbert George Wells, no final do século XIX, escreveu um romance de ficção cristão. A Guerra dos Mundos é um romance originalmente cristão. Herbert George Wells, ele era um cristão, nascido de novo, comprometido com o Evangelho, e usou da sua habilidade, do seu talento especial, semelhantemente a C.S. Lewis, semelhantemente ao Tolkien, ele usou a sua arte para pregar o Evangelho. Então ele escreveu um romance de ficção, um romance científico, chamado A Guerra dos Mundos. Houve um primeiro filme com esse nome, baseado nessa obra. Ele se deu ali na década de 50, final de 40 e início de 50. A primeira versão de A Guerra dos Mundos foi muito fiel ao romance. Como é que é a história? Alguma coisa cai do espaço na Terra, acontece aquele estrondo, a Terra treme, chama a atenção de todo mundo. Então, algumas pessoas vão ao local para averiguar o que estava acontecendo. Então, vou falar primeiro da versão original, fiel ao livro, beleza? Então, 3 pessoas chegam, 3 pessoas tomam a iniciativa de ver o que está acontecendo para depois se reportarem à sua pequena cidade. Quem são as 3 primeiras pessoas que chegam para resolver o problema? Ver o que está acontecendo e buscar uma solução. Um cientista, uma professora e um pastor. Cientista, professora e um pastor. Quando as autoridades se reúnem no quartel-general para discutirem o que fazer, já mais adiantado na história, o pastor, ele não participa apenas como convidado, mas o pastor dá opinião, o pastor, ele atua e influencia as decisões
que os generais iriam tomar. Na versão original, é o pastor que vai pela primeira vez se encontrar com os alienígenas, com as naves espaciais, levando a escritura na mão e recitando de cor o Salmo 23. Ele está lá, na frente de combate. Ele é o primeiro a encarar o inimigo. As pessoas, na versão original e no romance, na primeira versão do filme, as pessoas se refugiam nas igrejas e oram incessantemente para que Deus salve a terra, que está sendo alvo de uma invasão alienígena, de seres de outro planeta. Então, as pessoas se reúnem nas igrejas, oram, clamam, e aí a primeira nave cai. Aonde que a primeira nave cai? Na porta da igreja, que ora, intercede e clama pelo socorro de Deus. E como que a história original e da primeira versão do filme terminam? Com a vista da cidade completamente destruída ao fundo, todas as pessoas em cima de uma montanha, cantando um louvor a Deus, que havia lhe dado um grande livramento. E aparece uma voz em segundo plano que diz: tudo o que o homem foi capaz de fazer falhou. A salvação veio somente de Deus. Esse é o romance original. Herbert George Wells escreveu o romance para glorificar a Deus. Sabe como os alienígenas foram destruídos? Agora, se você for ver a versão de 2005, eu vou te dar um spoiler. Eles não resistiram aos germes e bactérias em suspensão na atmosfera terrestre. Eles não tinham anticorpos para isso. E através dessa forma, os alienígenas morreram, sem que o homem tivesse tido capacidade de resisti-lo, porque o poder bélico deles era sobremaneira menor. Então o filme termina assim, dando glória a Deus, que havia dado tão grande salvação ao homem. Dessa vez, não a salvação bíblica, mas a salvação dos alienígenas. E aí, em 2005, Steven Spielberg, Tom Cruise, Dakota Fanning, fazem uma refilmagem, com uma releitura contemporaneizada. Sabe como o filme começa? Você lembra como o filme começa, quem assistiu? Cai algo na terra, aqueles relâmpagos, muitos efeitos especiais. Tom Cruise, o herói do filme, corre para ver o que tinha acontecido. Aí a terra se mexe, a terra baixa, forma um buraco, depois a terra levanta, a terra começa a mexer, aí uma coisa cai. Qual é a primeira coisa que cai no filme? Você lembra? A torre da igreja. A primeira coisa que cai na releitura é a torre da igreja. E eu não sei se você sabe, ouviu algo a respeito, a arquitetura das igrejas trazem em si uma mensagem. A maioria das igrejas clássicas, igrejas da Reforma Protestante, elas têm o teto extremamente elevado para transmitir justamente essa sensação de pequenez do homem quando ele entra na presença de Deus. A torre, ela aponta para Deus, por isso existem na entrada das igrejas torres, em geral, altas, principalmente as igrejas mais clássicas. A primeira coisa que cai é a torre da igreja, e o movimento da rua continua, e aí a igreja inteira cai. É a primeira construção a ser destruída, é a igreja. Nessa refilmagem, as pessoas correm o tempo todo do filme, ninguém sabe para onde vai, e o filme também não explica. Eles correm sem destino. Eles não sabem para onde ir, não tem uma referência, não tem uma direção. Todo o planeta está sendo atacado. Então correm de um lado para outro, sem absolutamente saberem para onde estão indo, ou qual deveria ser o seu próprio destino. E essa refilmagem termina mostrando a terra toda destruída, a cidade, no fundo, toda destruída, não tem louvor a Deus, e aparece uma árvore que havia sido destruída pelo fogo. Então, num primeiro plano, é a terra destruída, completamente queimado. E
câmera fecha num pequeno broto saindo da árvore. E qual foi a mensagem da refilmagem? A natureza, por si só, vai se regenerar e a vida continua. A pergunta é, o que aconteceu nesse espaço dessas décadas, por que não dizer nem tantas décadas assim, poucas décadas, que fez com que a igreja se tornasse irrelevante, que fez com que a igreja se tornasse desnecessária aos olhos da sociedade? Irmãos, para nossa surpresa, esse movimento partiu da própria igreja. Por ocasião dos 2 grandes avivamentos americanos, ganhou muita força a ideia de que para o cristão se santificar, ele tinha que sair do mundo. Tão logo uma pessoa se convertia, ela era orientada a deixar os seus amigos, os lugares que ela frequentava, para vir se juntar à igreja, para juntos aqui dentro dessas 4 paredes, nós buscarmos santificação. As pessoas eram orientadas assim. Eu me converti na segunda metade da década de 70. E eu ouvi isso insistentemente. Quem aqui nunca ouviu coisas como: é mais fácil quem está embaixo te puxar para baixo do que você puxar uma pessoa para cima? Indo numa outra aplicação mais direta, quem nunca ouviu algo do tipo: se você conhecer algum político que é cristão, comprometido com Jesus, não estou falando de picareta, explorador da fé, se você conhecer algum político cristão, não vote nele, porque ele deixará de ser. Quantas vezes a gente ouviu esse tipo de coisa? Por isso, a igreja, ela se auto-exilou. A igreja deixou a vida pública e se retraiu em si mesmo. Esse comportamento fez com que a sociedade deixasse de ver os posicionamentos da igreja, a postura da igreja, seus valores, seus princípios como relevantes. Vejam, Martin Luther King, vocês sabem que Luther King era um pastor batista. Martin Luther King, lá na década de 60, ele já alertava a igreja para isso. Num certo momento, Luther King, no seu sermão, disse: houve um tempo em que a igreja não era apenas o termômetro da sociedade, mas era o seu termostato. Pregação da década de 60. Sabe o que isso significa? A igreja não é apenas o termômetro, ela não está aqui só para ficar falando: ih, você viu o Big Brother? Que horror! Viu o que está passando na televisão? Meu Deus, que coisa horrorosa! Ih, fui na praia, nem quero mais voltar lá. Isso é termômetro, você está só aferindo a temperatura da sociedade. O termostato, ele constata a temperatura, mas ele age para levar a temperatura para onde a temperatura tem que estar. Então houve um tempo em que a igreja influenciava poderosamente toda a sociedade. E nós vemos isso na obra que eu acabei de citar, do final do século XIX, do George Orwell. Houve uma época que o que a igreja falava era relevante. Ela era ouvida, ela se posicionava. Hoje em dia, a igreja ainda sofre bastante com esse tipo de pensamento. Eu acredito que isso tenha começado a mudar no final da década de 90, início desse novo século, início ali dos anos 2000, quando surgiu a tal chamada igreja emergente ou igreja missional, que a igreja voltou a se despertar para esse tipo de assunto. Se você hoje pega um cristão na faixa aí de 60, 70 anos, pergunta se ele tem um amigo não crente. Não tem.
Como é que ele vai evangelizar? Como ele vai fazer a diferença? Pergunta se ele sai para fazer alguma atividade, obviamente lícita, tipo assistir nosso tricolor jogar. Totalmente lícito. Aliás, é uma ótima coisa que você pode fazer nos dias atuais. Vai ver o Fluminense dar um show de bola. Ora, irmãos, quem hoje está nessa faixa de 60, 70 anos, simplesmente não tem amigo não crente, só anda com cristão, só se relaciona com cristão, porque cresceu dentro dessa cultura. Mas Charles Spurgeon, ele também vai nessa mesma linha e ele nos alerta dizendo o seguinte: só os tolos acreditam que política e religião não se discute. Só os tolos que pensam assim. Por isso, diz Spurgeon, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Ora, irmãos, esses assuntos que dizem respeito à vida pública, à sociedade, eles não apenas precisam ser do conhecimento da igreja, como a igreja precisa ter uma base sólida, consistente e argumentos que vão além de nós falarmos apenas. A Bíblia diz assim: nós precisamos conhecer profundamente o nosso tempo para nós voltarmos a ser relevantes. Mas vejam, sobre o que nós estamos falando. Vamos voltar aqui para a gente arrumar o nosso pensamento. Nós falamos que a igreja, nós estamos falando que a sociedade se degenerou muito rapidamente nas últimas décadas. Isso foi consequência de dois grandes processos. O primeiro processo, que a gente dissertou aqui agora, foi da igreja ter se tornado por si própria irrelevante. Ela escolheu esse caminho até agora. Paralelamente a isso, enquanto a igreja se recolhia ao seu gueto evangélico dentro da igreja, um monstro pegou o caminho inverso e buscou durante todo esse período se entranhar cada vez mais em todas as áreas da sociedade. O segundo processo foi o comunismo adotando algo chamado de marxismo cultural, que eu já vou explicar o que é isso, como estratégia para dominar todo o Ocidente. O comunismo adota o marxismo cultural como estratégia para dominar o Ocidente. Enquanto a igreja se retirava da sociedade, o marxismo a invadia. Bem, preciso ir na base disso para a gente entender o que afinal se processou. A teoria comunista clássica, contemporânea, ela foi cunhada por Karl Marx junto com Friedrich Engels. Você já ouviu falar de Karl Marx? Todo mundo aqui já ouviu falar de Karl Marx. O problema é esse, nós só ouvimos falar. Você sabe quem foi Karl Marx? Embora Karl Marx tenha estudado economia, ele era completamente irresponsável com suas finanças pessoais. Karl Marx vivia endividado e sempre passou necessidades. Karl Marx vivia como burguês até os 30 anos de idade, gastando a herança do pai. Quando a herança acabou, Karl Marx passou a depender de doações financeiras de gente da burguesia que ele criticava. Você sabia que Karl Marx teve 7 filhos? Desses 7, 4 morreram na infância de maus tratos. 2 que sobreviveram, chegaram à adolescência, se suicidaram. Você ouviu falar sobre isso? Pois bem, o 7º era fruto do seu relacionamento
com a empregada de casa que Karl Marx tratava como escrava sexual. Karl Marx viveu em depressão até sua morte. E apenas 11 pessoas compareceram ao seu sepultamento. Karl Marx fracassou em todas as áreas da sua vida. Karl Marx foi um fracassado na área familiar, na área financeira, na área profissional, na área dos seus relacionamentos. Irmãos, eu acho que se nós soubéssemos esse mínimo a respeito desse cidadão, como cristãos, nós já deveríamos repelir qualquer ideia que viesse dali. Como cristãos, nós aprendemos que a vida privada e a vida pública, o caráter, o trabalho, a essência e a aparência são coisas indissociáveis. Nós não podemos separar essas coisas. Para o cristão, você não pode falar que agia de determinada maneira porque estava no trabalho e age de outra maneira porque está na igreja. Ou ele é uma pessoa de caráter que foi transformada por Jesus, ou não é. E se for, é em todo lugar. Para nós cristãos, nada soa mais hipócrita, mais cínico do que alguém dizer: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Essa é a história do famoso Karl Marx. Absurdo. Portanto, irmãos, conhecermos a sua vida já seria suficiente para nós desconsiderarmos toda a sua teoria cínica, hipócrita, absolutamente incoerente. Vocês concordam, irmãos? Não é possível que alguém tão fracassado deva ser ouvido. Eu gosto de ouvir Bernardinho, quando ele fala sobre liderança. Eu gosto de ouvir o Elon Musk da Tesla, quando fala de assuntos científicos. Eu gosto muito de ouvir Franklin Ferreira, Nicodemos e outros, porque eu os conheço. São pessoas bem-sucedidas. Eles têm o que falar. A vida dessas pessoas respalda o seu discurso. Mas não é o que nós vemos nessa figura famosa, que por alguma razão absolutamente incompreensível entrou para a história, até hoje influencia tanto a sociedade. Mas vamos em frente. Irmãos, vejam isso. Os ideais de Marx se baseavam no ateísmo. Para Marx, a religião, mais especificamente o cristianismo, é um mal que precisa ser erradicado. Não sou eu que estou inventando essa história. Isso está nos seus escritos, nas suas ideias. A ideia de Karl Marx era: uma vez que Deus não existe, todo esse tempo dedicado a Deus é um tempo desperdiçado. Então, esse tempo que a igreja usa para adorar a Deus e para aprender de Deus, uma vez que Deus não existe, ele deveria ser melhor empregado no serviço à própria comunidade. Então, ele via a religião, em especial o cristianismo, como algo que precisava ser erradicado da face da terra. Karl Marx e Engels propuseram a luta de classe. Irmãos, essa parte é importante para a gente entender onde a gente vai chegar. A gente vai chegar nos dias de hoje, dentro de alguns instantes, ok? Então, vejam o que Karl Marx e Engels propuseram. Luta de classes. O que isso significa? O proletariado, os trabalhadores, devem destruir a burguesia, os empresários. Você já ouviu isso em algum lugar? Os trabalhadores precisam destruir os empresários para tomarem os meios de produção. E assim o socialismo será efetivamente implantado. Pois é. Não sei se vocês viram um vídeo que circulou esses dias aí no Instagram, que fazia a seguinte pergunta:
Se você ouviu, depois você faz um sinal aí para eu ver se você viu. O vídeo perguntava o seguinte: no Brasil, pobre tem celular? Tem. Pobre tem celular? Tem, não tem? Pobre tem internet? Tem, não tem? Pobre tem Smart TV em casa? Também tem, não tem? Agora, pobre tem saúde? Não. Pobre não tem assistência médica. Pobre tem segurança? De jeito nenhum. Pobre tem educação? Não, também não. Pô, então vejam o que acontece. O que o pobre tem, que é celular, internet, Smart TV, quem deu foi o capitalismo. O que depende do Estado, saúde, segurança, educação, o que o pobre não tem, é porque deveria ser provido pelo Estado. Mas o Estado não provê aquilo que ele deveria. Vejam, existe uma estratégia em que o socialismo é o primeiro degrau para se chegar no comunismo. O socialismo é visto pelos comunistas como esse intervalo necessário para se passar para a próxima etapa, cujo fim é o domínio completo da sociedade pelo Estado. Aí, nós chegamos na escola de Frankfurt. Eu gostaria muito que você entendesse o que é a escola de Frankfurt. Alguém aqui, pode ficar à vontade de se manifestar? Alguém aqui já ouviu falar, mesmo sem saber o que é, escola de Frankfurt? Alguém já ouviu? Então, olha o que acontece. Essa ideologia, comunismo, luta de classes, foi difundida inicialmente por uma instituição chamada Instituto Marx Engels em Moscou. Então vem de Moscou lá essa fonte, essa filosofia em que deveria haver essa luta de classes. Mas, em função da revolução stalinista na Rússia, em que houve um banho de sangue, essa ideia ficou desgastada. Ninguém mais queria ouvir. As pessoas aqui, que estão nessa faixa aí, talvez 50, 60, 70 anos, se há 30, 40 anos atrás, na época da Guerra Fria, falassem para você, olha, eu vou te dar uma bolsa para você estudar no Instituto Marx Engels em Moscou, você iria? Duvido. Ninguém iria. Então, o que esses caras fizeram? Eles pegaram esse instituto e levaram para a Alemanha, especialmente a cidade de Frankfurt. Pegaram a essência do comunismo russo, stalinista, e trouxeram essa escola para dentro da Alemanha e a colocaram dentro da Universidade de Frankfurt. Essa escola, então, mudou de nome e passou a se chamar Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. Aí vocês viram como ficou bonito pra caramba agora? Olha só, você ganhou uma bolsa para estudar no Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. Você iria? Olha, eu me sinto tentado aí, porque o nome é muito bonito. Mas o que está nessa embalagem agora ilustrada e que ficou tão bonita? É a mesma essência que era pregada lá em Moscou, mas agora com uma nova roupagem. Nessa escola de Frankfurt, a estratégia começou a mudar. Foi ali que surgiu o tal chamado novo marxismo, nova esquerda, ou, em inglês, The New Left. O velho marxismo, que acreditava que podia chegar ao poder pela Revolução Armada, agora ele estava desacreditado. Eles viram, então, que as universidades, e aí o nosso tema, as universidades deveriam ser as bases por onde eles lançariam a revolução. E
Esse movimento é que passou a ser chamado de marxismo cultural. Paul Kengor, no seu livro Manual Politicamente Incorreto do Comunismo, ele diz, vejam agora, já passamos aí talvez um século, estamos aqui na escola de Frankfurt, com esse novo nome. Ele disse, mas o ideal da revolução, de haver um governo mundial único, socialista, comunista, dominando todos os países e todas as nações sob um só poder, permanece, beleza? Então, Paul Kengor diz, ao invés de organizar os trabalhadores e as fábricas, os lavradores e os camponeses, os campos e as fazendas, eles organizaram os estudantes e a academia, os artistas e a mídia e a indústria cinematográfica. Antônio Gramsci, vou falar um pouco mais dele daqui a pouco, dentro de instantes, diz o seguinte, o revolucionário deve ser um persuasor permanente. Ele deve ser alguém que está atuando permanentemente. Vou chegar na parte prática aqui. Então vejam só, o militante revolucionário é um persuasor permanente. Sabe aonde você vê isso? Por exemplo, você liga a televisão, vem um William Bonner da vida, se vira para um criminoso descondenado e fala, o Senhor não deve mais nada à justiça. Ora, por que ele falou isso e sequer ficou vermelho? Por quê? Porque o William Bonner, como todo bom universitário, vindo dessa influência que nós estamos comentando, se vê como um missionário marxista. Para ele, isso é uma coisa boa, é uma coisa virtuosa. Na cabeça do William Bonner, ele não está mentindo, ele não está enganando, ou se está, isso não é o mais relevante, porque ele está trabalhando para que a revolução avance, e ele se vendo como um missionário, ele acredita que fazendo isso, ele está levando a humanidade para um patamar mais elevado e mais nobre. Você entendeu? Hoje em dia, a maioria dos jornalistas que nós vemos nessa grande imprensa oficial se vê assim, como alguém que está trabalhando por um projeto de sociedade muito mais elevado. Mas uma vez que as relações trabalhistas já haviam sido muito amadurecidas pela Revolução Industrial, eles sabiam que não teriam mais força para instigar os trabalhadores. Lembra, quando começou lá com Karl Marx, o trabalhador tinha que tomar força o que era do patrão, o que era do empresário. Mas agora, com o passar do tempo e essa mudança de perspectiva, eles disseram, os trabalhadores, eles estão vivendo bem, eles trabalham em grandes empresas, eles têm uma certa estabilidade, sustentam suas famílias com dignidade, possuem uma série de benefícios que lhes dá segurança. Nenhum trabalhador vai se empolgar para pegar em armas e querer tomar na arma aquilo que é do patrão. Então, o que nós precisamos fazer? Aí entra em cena algo que talvez a igreja nunca tenha ouvido falar, mas que precisa conhecer, porque isso afeta as nossas vidas. Pior, isso afeta a vida dos seus filhos, isso afeta a vida dos seus netos. Como fazer a revolução? Então, a estratégia de Antônio Gramsci, um italiano, entra em cena. Ele foi um dos principais pensadores dessa escola de Frankfurt. No seu entender, já que não é possível essa guerra de trabalhador contra empresário, vamos fazer o seguinte, a guerra, a partir de agora, será das minorias contra as maiorias. Isso vem da escola de Frankfurt. Ou seja, devem ser estimuladas as lutas dos negros contra os brancos,
dos homos contra os heterossexuais, das mulheres contra os homens, dos nordestinos contra os sulistas. Esses conflitos, que não existiam em larga escala no nosso país até recentemente, agora eles são organizados e insuflados. Para quê? Para que o socialismo se apresente como solução. Exatamente o que nós vemos diante dos nossos olhos o tempo todo. Que as grandes minorias, os negros, os homossexuais, as mulheres, os nordestinos, se insurjam contra as maiorias, que o país fique em chamas. E assim, o marxismo, que acendeu e jogou toneladas de combustível nessa fogueira, possa se apresentar agora como defensor dos fracos e dos oprimidos. Meu irmão, se você é branco, cristão, heterossexual, você está ferrado. Você não tem direito a nada. A nada. Observa, se um homossexual ofende o hétero, não tem problema nenhum. Mas se o hétero faz uma piada com o homo, ele vai preso. A mulher pode escrachar e arrebentar o homem. Você sabe a história verdadeira da Maria da Penha? Ela que foi a sem vergonha. Acredita nisso? Você acredita que um fato que foi um fato mentiroso, enganoso, e que já se sabe a realidade do que aconteceu, deu um nome a uma lei que pretende proteger as mulheres? Irmãos, se eu vi um homem batendo uma mulher, irmãos, não me interessa se é marido, o que é, eu vou me meter no meio. Eu abomino qualquer tipo de covardia, beleza? Acabamos de ter um encontro de homens lá na igreja, os homens foram esmerilhados o tempo todo, porque o homem não só tem que respeitar as mulheres, mas o homem precisa ver as mulheres como princesas de Deus. Então, lá na igreja, os homens veem as irmãs como princesas, filhas do Deus Altíssimo. E assim devem tratá-las, ok? Então, vou prosseguir. Uma simples denúncia de uma mulher, sem prova alguma, é capaz de jogar um homem numa cadeia por 10 anos. Por que isso acontece? Porque está em andamento essa estratégia, um marxismo cultural. Já que o trabalhador não vai mais se animar de ser contra o patrão, então agora as minorias se levantam contra as maiorias. As leis são feitas visando isso. O comportamento da sociedade é moldado pelas artes, é moldado pela imprensa, para acreditar que isso é algo normal e justo. Se você faz uma análise geopolítica do globo, imagina aquele mapa mundi aberto aqui na nossa frente. Encontra nele os países... essa parte também é importante, tá bom, gente? Se você estiver distraído, se liga no que eu vou explicar agora. Você pega um mapa do mundo e localiza nele os países que foram dominados pelo comunismo. Você sabe quais países você vai encontrar? Onde estão esses países? Estão no leste europeu, alguns muito poucos na África e até recentemente apenas Cuba na América. O comunismo não entrou na Europa Ocidental, nem nas Américas, nem na Oceania. Por quê? Eles fizeram essa pergunta muito antes de nós. Por que o comunismo não conseguiu entrar na Europa Ocidental, nas Américas e na Oceania? Sabe qual é a resposta? Por causa da igreja. A igreja foi a principal resistência. Richard Wurmbrand, fundador da missão A Voz dos Mártires, ele disse: a religião cristã impede a realização do ideal comunista. Isso é verdade, e eles já tinham visto isso. Então, vejam, o que o marxismo cultural vai fazer? Eles observam
que a civilização ocidental, ela foi construída sobre 3 pilares: a família, a escola e a igreja. Então, o marxismo cultural, para fazer avançar a revolução e a sua dominação, a sua hegemonia, eles precisam destruir os 3 pilares da sociedade ocidental. Primeiro alvo, escola. Como eles atuaram? Ora, se Marx e Engels organizaram os trabalhadores nas fábricas e nos campos, a escola de Frankfurt organizou os professores e os estudantes na universidade. Se você está na universidade e não entende o que está acontecendo lá, agora você já sabe de onde veio isso, já sabe como tudo começou. Não foi uma atitude de 1 ou 2 pessoas isoladamente. Há uma estratégia internacional envolvendo praticamente todos os países do mundo, colocando essa revolução em andamento. Como eles fizeram isso? Lembra? Instituto Max Engels em Moscou, vem para Frankfurt, é chamado de Instituto de Pesquisas Sociais da Universidade de Frankfurt, ou apenas Escola de Frankfurt. Agora, o que vai acontecer? Esses caras traçaram a seguinte estratégia: queremos entrar nas universidades e influenciar os professores que influenciarão os alunos. Como nós vamos fazer isso? Eles pararam, avaliaram e constataram o seguinte: a escola pedagógica mais influente do mundo ela está na Universidade de Colômbia, em Nova York, nos Estados Unidos. O que vamos fazer? Vamos para lá. Fizeram as malas, atravessaram o Atlântico e fizeram o Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Colômbia ao lado do curso de pedagogia. A partir desse momento, todos os professores que passavam por ali, que iam influenciar outros professores, a princípio nos Estados Unidos, depois em toda a América, em toda a Europa, comeram na mão desses caras. Foram profundamente influenciados por eles. Irmãos, o nível é que a gente não tem tempo para se aprofundar. Esses caras que vieram de Moscou, passaram por Frankfurt, foram para lá em Colômbia, eles eram tão pervertidos, eles eram tão, como é que eu posso dizer, tão sem limites, que o ateu Sigmund Freud, que vocês já ouviram falar, descreveu esses caras como moralmente insanos e completamente loucos. Você imagina isso? Um ateu horrorizado pelo comportamento pervertido de alguns homens. Pois foi isso exatamente que aconteceu. Ali, agora, na Escola de Frankfurt, posteriormente na Universidade de Colômbia, surge a chamada teoria crítica. Eu fiquei com muita raiva quando eu descobri o que era a tal da teoria crítica, que eu ouvi falar dela muito, o tempo todo, várias vezes. Imaginava que a teoria crítica era uma coisa assim, extremamente bem elaborada, fruto de alguma pesquisa maravilhosa, ampla, bem fundamentada. Aí descobri o seguinte, cara, o que é a teoria crítica? O Gramsci, ele orientou aos seus seguidores, aos militantes esquerdistas, que questionassem tudo da sociedade, incluindo princípios morais absolutos e os valores da sociedade, os valores judaico-cristãos da sociedade. Então a ordem era: critiquem tudo, critiquem bastante, critiquem o máximo, em todos os sentidos. Críticas por exemplo, por que ele usa um púlpito para pregar? Por que pintaram essa parede de cinza? Por que aqui precisa de ar-condicionado? E aí, é óbvio que essas perguntas, elas foram muito mais profundas. Então, a ordem é: critiquem tudo, e isso levou o nome de teoria crítica. Agora, com base nisso, nós entendemos algumas afirmações que nós vemos por aí pela televisão, e que passam um pouco batidas, às vezes não cai bem no nosso entendimento, mas a gente não sabe por que a pessoa falou isso. Perceba. Já ouviu falar da tal da Márcia Tiburi?
Márcia Tiburi é aquela política que falou que há uma lógica no assalto. Há uma lógica no assalto. O assalto é uma maneira de distribuição de renda, de melhor repartição de riqueza. Então, existe um fundamento virtuoso no assalto que deve ser considerado. Isso, se nós não sabemos, se nós não conhecemos a época que vivemos, se nós não entendemos tudo que está por trás, parece assim, é apenas uma louca, falando um monte de besteira. Mas depois, nós vemos que existe um trabalho por trás de uma pessoa assim. Quando você ouve alguém dizer, qual o problema? Roubar um celular para tomar cervejinha no final de semana. Por que não fica vermelha a pessoa que fala algo assim? Porque na cabeça dela, isso faz sentido. Não há problema da pessoa roubar o celular para tomar cervejinha. Aquele rapaz ali é um trabalhador, viveu em circunstâncias difíceis, afinal ele está com vontade de tomar cervejinha, e a pessoa que está com o celular, ela é uma pessoa que já ganhou bastante, aproveita bastante a vida, pode abrir mão do celular para o outro tomar cervejinha. Percebe? Teoria crítica da escola de Frankfurt. De repente, a gente começa a entender a nossa sociedade. Aquilo que a gente vê na TV, lê nos jornais, todos os dias. Agora eu estou começando a entender. Essas pessoas não são só pessoas desequilibradas. Existe todo um processo por trás, fortalecendo e alimentando esse tipo de pensamento. Então, o primeiro alvo a ser atacado é a escola. Lá ao redor da nossa igreja, nós pegamos escolas alfabetizando crianças com 5 e 6 anos, usando textos de ideologia de gênero. Se você não se importa com isso, tudo bem, mas agora você sabe de onde vem. Os professores deles, entende? Se veem como missionários da revolução. Eles não veem problema em cooptar o seu filho. Eles não veem problema em fazer a mente do seu filho. E aí nós chegamos nesse ponto. Esse é o segundo alvo de ataque. Lembra, estamos falando de 3 pilares da sociedade ocidental. Mais uma vez, Mapa Mundi, aonde que o comunismo entrou? No leste europeu. Por que não entrou no oeste? Por que não chegou nas Américas? A descoberta deles, por causa do cristianismo, por causa dos valores da cultura judaico-cristã. Então, precisamos destruir em primeiro lugar a escola, precisamos destruir a família. Jorge Lucas, outro líder, professor da escola de Frankfurt, disse o seguinte: os 2 maiores obstáculos à nova sociedade são Deus e a família. A família não é apenas um receptáculo da continuidade dos valores. A família é o cimento que mantém a sociedade unida. Então eles constataram isso. Na cabeça deles, eles precisam destruir. Como eles vão fazer isso? Bem, Europa, Américas, até Oceania, hoje não estão mais vulneráveis a uma revolta das massas dos trabalhadores, como foi falado aqui, contra os seus patrões. Mas, se nós colocarmos o sexo à disposição deles e a pornografia na mão deles, nós vamos conseguir afetar as famílias. Por aí nós conseguimos. E aí, irmãos, você vê as pessoas tendo essa facilidade de acesso imensa. Da onde vem isso? Existe um plano por trás. E quando você vê essa defesa das bandeiras LGBT, por que na maioria das cidades, passeata LGBT pode, passeata como é que é o nome da passeata para Jesus que fazem? Marcha para Jesus é proibido. Passeata LGBT tem inclusive verba pública. Marcha para Jesus, nem pense em algo assim. Por quê? Porque os cristãos são maioria. Eles são hoje a classe dominante, a classe opressora. Não lhes devemos nada, eles têm uma dívida histórica, eles precisam pagar essa dívida. Mas esses LGBT não, esses LGBT eles precisam ser apoiados.
Então vamos apoiar os LGBTs, vamos fazer novelas, filmes, vídeos. Não sei quantos aqui assinam a Netflix. Gente, a coisa mais difícil hoje é você ver uma produção da Netflix que não tenha um casal homossexual. Inclusive, talvez uma criança homossexual. Outro dia eu vi uma criança homossexual sendo enaltecida num filme de produção da Netflix. Todos os que procuravam ajudar a criança, muito obrigado, todos os que procuravam ajudar a criança a mudar o seu posicionamento, no filme eles eram apresentados como monstros preconceituosos. E assim, um dia a gente vai falar sobre Janela de Overton. Se você está entendendo o que está sendo dito, se você quer se aprofundar no assunto, procura na internet, depois você entra lá com essa expressão, Janela de Overton, O-V-E-R-T-O-N, Janela de Overton, para você entender o que está sendo dito. A janela de Overton está se mudando, está se alterando, está se movendo. Coisas que antes nós considerávamos absurdas e inaceitáveis, agora aceitamos com bastante facilidade. Então, para você entender como a coisa é dramática, e nós já estamos atrasados demais. Agora, algum tempo atrás, uma repórter da Folha de São Paulo e do Globo fez a seguinte postagem numa mídia social. O nome dela é Juliana Cunha, teoricamente ela seria uma repórter, entre aspas. Então essa repórter fez a seguinte postagem na mídia social dela. A principal função da escola é proteger os filhos dos pais. Criança não é propriedade de pai. Tem direito a ter acesso a pessoas, informações e pontos de vista que o pai nem conhece e nem valoriza. A existência da escola familiar, a existência da escola particular, já é uma afronta grande o bastante. E note que não é proteger de pai ruim, é proteger de todos os pais. Pai e mãe não é bênção, é mal necessário. Esse é o objetivo final do Estado. Ter tanto domínio sobre as pessoas que eles querem educar os seus filhos. Eu não sei, eu jamais vou fazer essa pergunta constrangedora, mas quem viveu aqui na época da Guerra Fria? Era isso que nós víamos o tempo todo, nós sabíamos que era assim. Quem definia a profissão do seu filho não era você, era o partido. Quem definia a escola onde seu filho iria estudar não era você, era o partido. Quem definia o local onde ele iria trabalhar não era ele, era o partido. À medida que se tornasse um aluno bom e exemplar, com notas excepcionais, ele ia se aproximando até ele estudar na Universidade de Moscou. Se ele fosse um profissional diferenciado, ele ia se aproximando até se tornar um profissional em Moscou. Mas se fosse o contrário, um profissional não tão competente, ele ia sendo mandado para longe de Moscou. As pessoas não tinham liberdade alguma. Um pai não podia escolher a profissão do seu filho, não podia deixar o seu filho à vontade para escolher sua própria profissão. Esse é o objeto. Essa é a intenção final. E, finalmente, o terceiro alvo, que é a igreja. Anatoly Lunacharsky, responsável pelas políticas públicas para a educação da União Soviética, ele disse, olha isso, gente, é uma figura oficial do regime, ok? Ele disse, odiamos os cristãos e o cristianismo. Mesmo os melhores entre os cristãos devem ser considerados nossos inimigos. O amor cristão é um obstáculo ao desenvolvimento da revolução. Abaixo o amor ao próximo. O que queremos é o ódio. Somente então poderemos conquistar o universo.
Esse é o ponto de vista deles. Haralan Popov, pastor protestante da Bulgária, 13 anos preso pelos comunistas, sob falsa acusação de traição, ele relatou no seu livro o seguinte: de acordo com a doutrina comunista, o fim justifica os meios. Isso permite aos comunistas usarem a mentira, o engano deliberado, assassinato e todas as medidas possíveis que os ajudem a conseguir os seus propósitos. Os comunistas tinham objetivos específicos. Em primeiro lugar, destruir as igrejas evangélicas. E foi assim que ele dominou a Bulgária. E a Bulgária foi dominada pela União Soviética logo depois que a igreja passou por um imenso avivamento lá. A gente está se encaminhando aqui para o fim. Eu queria falar sobre progressistas e conservadores. Então, nesse momento, eu queria destacar um versículo bíblico. Gálatas 4:4 diz: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Então, observe o seguinte: segundo a Bíblia, a plenitude do tempo é definida pela vinda de Jesus. Desde o momento que Jesus veio, começou um tempo que a Bíblia chama de plenitude do tempo. Quando boa parte da sociedade, de uma sociedade, é alcançada pelo avivamento, vamos supor que a maior parte da nossa cidade é alcançada pelo avivamento. Quando isso acontece e a sociedade busca viver segundo os padrões do reino de Deus, essa sociedade alcança o máximo de valores éticos, belos, sublimes, virtuosos, nobres e preciosos. Vocês concordam? Vocês entenderam o raciocínio? Quando um avivamento vem sobre nós, quando o avivamento vem sobre uma cidade, quando o avivamento vem sobre um povo, esse povo, ele passa a viver um padrão de conduta, um padrão de valores, um padrão de princípios, o mais virtuoso que a sociedade humana consegue alcançar nos dias atuais. Jesus é o clímax da civilização. Pastor, a igreja pode falar amém? A igreja, amém? Amém. Vou repetir para vocês falarem amém. Jesus é o clímax da civilização. Amém. Amém? Então, vocês concordam, irmãos? O máximo de virtude que alguém pode almejar e atingir é ser parecido com Jesus, é viver como Jesus. Então, Jesus é o máximo, ele é o topo, ele é o clímax, ele é o ápice da montanha. Então, o que vai acontecer? A sociedade atinge esse nível com o cristianismo, sobretudo quando Deus envia um avivamento. Ora, se alguém quer ir além, se alguém quer ser progressista, quer progredir, quer continuar, o que vai acontecer? Ela já não vai mais subir, porque ela já está no máximo. Se ela continuar indo em frente, rompendo os limites, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai cair no precipício, ela vai despencar no barranco. Se isso acontecer com uma sociedade inteira progressista, a sociedade inteira vai cair. Como a gente vê isso na prática? Lembra da teoria crítica? Progressista é o cara que questiona toda a civilização ocidental, em especial a cultura judaico-cristã. Então, perguntas do tipo que hoje em dia a gente tem que responder o tempo todo. Quem disse que uma família deve ser formada por um homem e uma mulher casados? Quem disse isso? Por que 2 homens não podem casar? 2 mulheres, 3 mulheres e 2 homens? Por que alguém
deveria ser impedido de fazer sexo com seu cachorro, se ela gosta tanto, ele gosta tanto, ama tanto, há tanto amor envolvido, por que ele não deveria fazer? Quem vai impedi-lo? Ele não pode acontecer de um cara querer casar com uma cabra? Isso é notícia de jornal, agora há pouco tempo atrás. Um cara quis casar com uma cabra no sul do país. Por que ele não pode? Quem disse que não pode? Eu não creio na Bíblia. Eu não sou cristão como vocês. Vocês têm direito de crer na Bíblia. Eu tenho direito de não crer. Então não impõe a sua fé a mim. Você está entendendo o que é progressismo? É irmos além. É rompermos esses limites. Por que eu não posso usar drogas? E outros assuntos até mais pesados, como, por exemplo, por que eu não posso definir a eutanásia como uma solução para portadores de síndrome de Down, autistas, portadores de doenças neurológicas? No meu entender, uma eutanásia bem feita num hospital com assistência iria acabar definitivamente com o sofrimento daquela pessoa. Irmãos, esse é o progressista típico. Ele despreza toda a experiência acumulada em mais de 2000 anos da cultura judaico-cristã e considera que a ideia do seu professor militante que teve ontem enquanto fumava maconha é muito melhor do que toda essa sabedoria acumulada ao longo de todo esse tempo. E conservadores? Conservadores são aqueles que querem preservar, conservar seus valores, seus princípios, seu estilo de vida, baseados na cultura judaico-cristã. Esse termo conservador, ele foi usado com uma conotação pejorativa por ocasião da Revolução Russa. Alegaram que os empresários, por lutarem para conservar seus privilégios, eles eram os conservadores, porque eles queriam manter a sua posição de domínio e de opressão. Mas a verdade é que hoje, quando se fala de conservar, não é conservar poder, não é conservar opressão, não é conservar algum tipo de autoridade, é nós conservarmos nossos valores, nossos princípios, nosso estilo de vida. E breve, muito breve, provavelmente, nós querermos conservar tais valores e princípios, será ilegal. Não vamos mais poder dizer dentro de uma igreja que homossexualismo é pecado. Não vamos mais poder dizer dentro de uma igreja que não celebramos casamento entre dois homens, duas mulheres, ou grupos de pessoas, ou algo semelhante. Por isso, irmãos, não se envergonhem de serem chamados de conservadores, se o que você está lutando é para manter os valores e princípios do reino de Deus. Deixa eu fazer umas considerações finais. Primeira consideração que eu queria fazer. Como cristãos, nós precisamos entender que o cuidado com os pobres é uma ordem de Jesus para nós. Nós devemos cumprir a ordem de Jesus de cuidarmos dos pobres e necessitados de maneira alegre, leve e voluntariamente no nosso coração. Não precisamos da imposição do Estado para cuidarmos dessas pessoas fragilizadas. Segunda consideração, não há um só registro de que essa ideologia nefasta citada aqui tenha obtido sucesso em algum país do mundo. E mais, não existe um lugar onde se tenha notícia de que essa ideologia criou algo bom. Algo bom. Essa ideologia fez um bem em algum lugar? Não se tem notícia. Terceira consideração, uma das mais evidentes características dessas ideologias é o seu relativismo moral. A ética marxista, socialista, não é igual à ética judaico-cristã.
Para o socialista, para o marxista, o Estado é Deus. Por isso, mentir em benefício do Estado, matar, torturar em benefício do Estado é algo perfeitamente aceitável. O Estado é o seu Deus e a ele, só a ele deve ser dado todo o sacrifício. A ética socialista não é a ética judaico-cristã. Quarta consideração: os cristãos são o grupo social mais perseguido de toda a história. Não sei se você sabe disso ou já ouviu falar de Estevão, o primeiro mártir. Aos dias atuais, estima-se em 70 milhões de mártires cristãos. Professor Alderi Souza de Matos, doutor em teologia pela Universidade de Boston, ele disse: quando um cristão se define como marxista, em certo sentido, está compactuando com todo o sofrimento imposto aos seus irmãos por quase um século. Quinta consideração: essa ideologia exige devoção integral, inclusive o culto de seus líderes após a tomada do poder. Isso é algo absolutamente abominável para um cristão. Finalmente, sexta consideração: pense na possibilidade de boicotar empresas e instituições que apoiem e divulguem o marxismo cultural. Faça isso. Nos Estados Unidos, algumas empresas foram duramente abaladas por movimentos de cristãos assim. Pois se eles são contra a igreja e se eles lutam para nos destruir, faça igual o Sleep Giant. Sleep Giant é um movimento de extrema esquerda que pressiona as empresas a não patrocinarem instituições que eles julgam serem de direita. A gente precisa aprender com esses caras. Deixe de comprar produtos. Você está vendo lá a propaganda levantando a bandeira LGBT? Boicote. Existe uma emissora que é contra o cristianismo o tempo todo? Boicote. Pare de assistir. Uma empresa gigante nos Estados Unidos, ela teve a redução de 5% do seu faturamento. Foi o suficiente para ela chegar na porta de decretar a própria falência, por causa de movimento dos cristãos. Nós podemos muitas coisas. Não queria assustar vocês, mas se você está indo para a sua faculdade, é isso que você encontrará. Mas eu quero finalizar com as palavras de Jesus, em que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe paraíso na terra. Aqui na terra jamais iremos alcançar, ver, atingir a perfeição. Isso tudo acontecerá quando nós partirmos, formos para a presença de Deus. Quando o Senhor fizer novos céus e nova terra, aí sim, voltaremos a habitar o paraíso, aí a nossa vida voltará a ser perfeita. Não esqueça, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o caminho, é por aí que nós precisamos ir. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, grava no nosso coração aquilo que é mais importante, mais relevante, e que porventura o Senhor esteja requerendo de nós nessa noite. Não tenho dúvida de que o Senhor escolheu pormenorizadamente aqueles que deveriam estar aqui agora, ouvindo o que ouviram. Então agora, ajuda a gente a processar todas essas coisas e firma os nossos pés nos teus caminhos. Abre o nosso entendimento, continua falando com a gente e, sobretudo, Senhor, nos concede o teu Espírito para que a gente possa ser, para que possamos ser instrumentos para a glorificação do teu santo nome. Nós pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém.